irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Domingo passado, nós concluímos a série de exposições nos Salmos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação. Estamos aí num período de um hiato, enquanto a gente não começa uma nova série, que em breve eu devo anunciar à igreja. Então hoje eu quero expor para os irmãos esse texto, que marca o início de um período, de um acontecimento muito importante na vida da igreja, na história do cristianismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem atentamente a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura Sagrada: Falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere no dia seguinte. Pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ilumine. Ó Deus, nós te louvamos por tão grande salvação operada em nós e pelo teu Espírito que em nós habita. Esse é o motivo e a razão pelo qual nós cremos que podemos compreender a tua palavra. É a razão da nossa crença e fé que podemos entender espiritualmente os mistérios do Senhor revelados na tua Escritura. Mas precisamos, Senhor, da tua iluminação, porque deste lado da eternidade, sofrendo ainda as influências do pecado e deste mundo, nós carecemos da tua iluminação para que possamos ter a nossa mente e coração voltados para ouvir, compreender, entender e aplicar a tua palavra aos nossos corações. Fala com a tua igreja, Deus, nesta hora. Fala com o teu povo. Que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, desperte a tua igreja, exorte o teu povo e traga salvação àqueles que precisam desta esperança viva que vem somente do Senhor. Rogamos essas bênçãos a ti, em nome de Cristo, nosso Rei. Amém. Queridos, até onde você está disposto a ir em defesa do Evangelho, em defesa da verdade? Sim, porque nós, como cristãos, como servos de Deus, somos chamados a isso. Somos chamados como representantes de Cristo, pequenos cristos, pequenos representantes de Cristo, como cristãos, para anunciarmos a mensagem de salvação. Não apenas é bom enfatizar com o nosso procedimento, com o nosso testemunho, não apenas com as nossas atitudes, mas também com a pregação. Eu gosto sempre de enfatizar isso porque é um tanto comum no popular do meio evangelical a ideia de que inclusive é a ideia de um padre católico, essa ideia de, olha, pregue com a sua vida, se precisar use palavras, Essa é a frase mais furada que existe, não se encontra respaldo bíblico nenhum, porque a pregação, ou melhor, a fé necessária em Cristo Jesus não vem através do observar a sua vida, ela vem através da pregação, ela vem através do anúncio da mensagem do Evangelho, ela vem através do anúncio da verdade. E anunciar a verdade, irmãos, não é algo fácil, nunca foi, tá?
nunca foi. A gente vai ver isso aqui. Mas eu não tenho dúvida alguma que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda, o juízo final, essas tribulações, essas lutas e a vida do cristão vai se tornando mais difícil. Em uns países mais, em outros menos, em algumas épocas e eras, tempos da história mais, em outros menos, mas sempre será um tempo difícil. Veja o nosso contexto, o qual nós vivemos aqui, no mundo globalizado no qual nós vivemos, de relativização da verdade, de quebra de paradigmas. É essa a grande característica do mundo pós-moderno, que inclusive tem adentrado as nossas igrejas, enfraquecido o evangelho e tornado a verdade de Deus volátil, volúvel, mutável. Defender a verdade de Deus, irmãos, em tempo de polarização política, de idolatrias militantes, onde muitos estão dispostos a tudo, a defender pessoas, causas, ideias, filosofias, homens, partidos, estão dispostos a perder a amizade, o emprego, a família, o dinheiro e até a própria vida. Com exceção de países fechados, onde o evangelho e o cristianismo não podem ser vivido, na maioria dos lugares não há grande retaliação aos cristãos, aos evangélicos. Mas nem sempre foi assim. Você, por exemplo, pode sair todos os dias da sua casa, colocar uma Bíblia debaixo do braço, para os que ainda fazem isso, e vir à igreja. A gente pode sair daqui e hoje à tarde, botar uma caixa de som ali na praça, na esquina, e pregar o evangelho. Não seremos perseguidos, não seremos presos, não seremos retalhados. No máximo, alguém passa e fala um insulto. Mas essa liberdade nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Para que possamos alcançar essa liberdade que hoje podemos usufruir, sendo o cristianismo, de um modo geral, tão popular, tão conhecido e tão presente na maioria dos países, em alguns países de modo muito solidificado, como é o caso do Brasil, um país, de um modo geral, que podemos dizer evangelizado. Isso só foi possível, só é possível colher esses frutos por conta de gente que sofreu, foi presa, torturada e morta. O sangue dos mártires serviu como um grande adubo para regar a terra com o cristianismo de um evangelho que hoje nós podemos colher. Sabe quando isso começou? Aqui, narrado por Lucas. O texto, irmãos, de Lucas, o livro de Lucas, também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque se o evangelho de Lucas, que o escreveu, narra a história da vida de Cristo, né? Do seu nascimento até a sua morte, o seu martírio e a sua ascensão, o livro de Atos é a continuação deste evangelho de Lucas. Alguns até poderiam dizer, inclusive esse nome Atos, né, dos apóstolos, não foi Lucas que deu, né? Isso aconteceu posteriormente com a história da igreja, mas poderia também ser chamado de Lucas 2. Sim, foi Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho, que escreve Atos, mostrando aí a continuidade. O que acontece após a ascensão de Cristo? Então, Lucas vai narrar aqui, que é basicamente também a história da igreja, né? A história da igreja. É até um tanto estranho o livro se chamar de Atos dos Apóstolos, né? Porque basicamente dois apóstolos são citados aqui, né? Ou pelo menos três, né? Mas mais incisivamente dois, que é Pedro e Paulo, não é? Que é Pedro e Paulo, inclusive um deles chamado Fora do Tempo, né? O outro é João, que acompanhava Pedro, mas isso acaba se resumindo basicamente aquilo que Deus faz através de Pedro, principalmente nesse comecinho disso que nós podemos chamar de igreja, e posteriormente os atos de Paulo, suas viagens e etc. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é uma narrativa, mais especificamente, por isso que eu mencionei no início de quanto esse texto é importante, da perseguição à igreja. Esse é o texto que narra a primeira prisão, onde cristãos iriam sofrer massivamente, como sofrem até hoje, por conta de sua fé. Mas não apenas por conta de sua fé, porque muitos têm uma fé, mas não mantêm a sua fidelidade, não mantêm a sua integridade, não mantêm a sua firmeza, sobretudo diante das perseguições, diante das retaliações, diante das ameaças. E essa sim nós sofremos, mesmo num país
cristianizado como o nosso. Sofremos tribulações, perseguições, insultos, retaliações no trabalho, na universidade, no ambiente cultural. A grande pergunta é: como temos agido? Que qualidade de cristãos temos sido? O que estamos dispostos a perder e a sofrer em prol da defesa da verdade do Evangelho? Eu espero que nós, como igreja, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer e olhe para mim, principalmente você que, assim como eu, gosta de política. Eu espero que tenhamos aprendido com os erros e as idolatrias que cometemos nas últimas eleições presidenciais. Eu espero que tenhamos aprendido, porque o que vimos foram centenas, dezenas, centenas de crentes que nunca tiveram disposição de brigar por Cristo, que nunca tiveram disposição de ir até as últimas consequências em defesa do Evangelho, que nunca tiveram disposição de perder um emprego, uma amizade, ou uma promoção em defesa da sua fé e do Evangelho, mas o fizeram por causa de um homem, de um partido, de uma ideia política, de uma filosofia. Eu espero que como igreja tenhamos aprendido isso. E se existe alguma disposição no nosso coração de brigar por algum homem, esse é o homem Deus, é Cristo. Se houver alguma disposição em nosso coração de sofrer retaliações e, consequentemente, não tendo como isso o objetivo principal, perder amizades, relacionamentos e ser prejudicado, que seja em defesa do Evangelho, que seja em defesa da verdade imutável de Deus, que seja em defesa das doutrinas bíblicas, tão pouco defendidas de um modo geral na igreja evangélica, tão pouco pregadas, tão pouco anunciadas. Nós vemos aqui, através do exemplo de Pedro, do exemplo de João, do exemplo dos primeiros cristãos, o que estava acontecendo ali. Se não, vejamos, o contexto aqui, irmãos, é o contexto no qual Pedro havia acabado de curar um homem coxo à porta do templo. Lembram disso? Está narrado aí. Se você pode ir folheando aí as páginas da sua Bíblia. Hoje os efeitos noéticos do pecado se manifestaram em todas as minhas ites, renite, sinusite. Então me perdoem aí os espirros e fungados, tá? No céu a gente se livra disso. Então o contexto aqui é: Pedro havia acabado de curar um homem coxo à porta do templo, lembram disso? E essa cura de Pedro a porta do templo, ela é estratégica. Deixa-me abrir um parêntese aqui. Nós somos muito dados a extremos, irmãos. Quer ver uma coisa? De um lado estão aqueles que supervalorizam o método, a metodologia e a estratégia para ganhar almas, para evangelizar, para fazer a igreja crescer. Isso é um extremo de fato, porque o que faz a igreja crescer, como veremos aqui, é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra. Mas existe um outro extremo, aqueles que acham que estratégia nenhuma deve ser utilizada. É como se qualquer estratégia que fosse utilizada fosse pecaminosa em si e não pudesse utilizar. Isso é um outro extremo, irmãos. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma estratégia de comunicação. Microfone. Isso aqui é pragmatismo. Isso aqui, ó, é pragmatismo. Por que a gente usa? Porque dá certo, porque funciona, porque mais pessoas vão ouvir. Se eu falar assim, talvez bata o palavrão e não vai me ouvir direito. Sabe qual era uma das estratégias muito utilizadas por Cristo e depois também pelos apóstolos? A cura. Essencialmente falando, você sabe por que Deus decidiu curar esse coxo à porta do templo por meio de Pedro? Para converter pessoas. Coitado do coxo, né? Talvez o coxo pense, não, mas não foi o objetivo, não foi me curar. Não, foi também. Você foi abençoado por tabela e recebeu a cura. Mas o objetivo mesmo foi a consequência disso.
Porque o texto continua dizendo, aí no verso 11 do capítulo 3, que diante de tal acontecimento as pessoas ficaram maravilhadas, atônitas com aquela cura que Pedro acabara de realizar. E um grande grupo passaram então a seguir a Pedro e a João. Olha só, a estratégia deu certo. Deu certo a metodologia. Pedro chega lá, cura aquele homem, que é muito provável, dizem os historiadores e exegetas, que se tratasse de um homem conhecido da região, um homem que estava ali há muito tempo. Isso acontece às vezes, né? Você que anda muito no centro, é possível que você conheça lá um andarilho, um mendigo, porque ele está sempre ali, né? Ele está sempre ali. Era a coisa desse coxo aqui. Era o caso deste homem com essa deficiência física, e ele é curado. Então não tinha nem como questionar, porque, rapaz, é o seu Zé que ficava lá na porta do templo ali, ó, saiu andando, correndo, pulando por aí, está curado. Quem foi? Rapaz, um homem chamado Pedro e João. Vamos segui-lo. E muitas pessoas passam a seguir, né? Então, o que é que Pedro faz? Pedro aproveita a oportunidade para deixar claro que a cura não foi realizada por eles mesmos, mas por Deus. O mesmo Deus que enviou Jesus Cristo. Aqueles que vocês desprezaram, zombaram e mataram. Aqui Pedro nos deixa uma outra lição, né? Que é aproveitar as oportunidades. Irmãos, como nós perdemos a oportunidade de pregar o Evangelho. Quer ver uma coisa? Você sai com seus colegas de trabalho ou com seus colegas da universidade para almoçar. Você perde uma excelente oportunidade, às vezes, de pregar o Evangelho ali. Como, pastor? Antes de todo mundo sentar na mesa e começar a comer, você diz assim: pessoal, eu posso fazer uma oração aqui? Agradecer a Deus por esse alimento? Pode. Aí enquanto você ora, você faz o quê? Prega. Perdemos oportunidades, irmãos, de pregar o Evangelho. Pedro não perdia a oportunidade, não. Pedro viu que o povo se juntou ali ao redor dele. Bíblia neles, Evangelho neles. É o que está registrado aí em Atos capítulo 3, do verso 12 até o verso 16. Então, Pedro aproveita essa excelente oportunidade, prega o Evangelho, né? Dizendo: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E as pessoas começaram a ouvir Pedro e a seguir a Pedro. É nesse contexto, então, que Lucas continua dizendo aí, no verso 1 do capítulo 4, dizendo que falava ele ainda ao povo. Falava o quê? O seu sermão, a sua pregação, depois de ter curado o coxo, diante dessas pessoas que passaram a segui-lo. Quando, acompanhe comigo aí, verso 1, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O tumulto estava sendo causado pela cura de um coxo à porta do templo. E isso chamou a atenção das autoridades judaicas, religiosas, do templo em si, as autoridades do templo. Havia uma espécie de colegiado e de policiamento no templo, com divisões muito bem definidas e responsabilidades muito bem agrupadas, de modo sistemático. O texto fala aí que chegaram os sacerdotes, que eram os responsáveis justamente pelo ensino no templo. Tinha alguém lá ensinando que não eram aquele que fazia parte do grupo dos sacerdotes. Como assim? Estava lá Pedro e João ensinando no templo, quando na verdade aqueles que eram responsáveis pelo ensino, pelos sacrifícios, os sacerdotes não estavam lá, nem tinham autorizado eles fazerem isso. Então chegam os sacerdotes. Chega também o capitão do templo. O capitão do templo era o levita responsável. O levita não é o cara que toca. Ó, grave isso. Se eu fosse um daqueles pastores que gosta de dizer, repita comigo, mas vocês já perceberam que eu não gosto de fazer esse negócio, né? Se eu fosse, eu diria agora, repita comigo: levita não é músico, músico não é levita, músico não faz parte da tribo de Levi. E se fosse levita, os que mais se aproximam do levita aqui talvez sejam os diáconos, porque o levita passa a fazer parte daqueles que compunham a música só depois, muito tempo depois. Quando os levitas surgem, eles eram responsáveis por limpar o templo, por limpar aquele monte de sangue que havia depois do sacrifício, por separar a carne, era responsável pela limpeza, pela segurança. Então para com esse negócio de chamar músico de levita.
certo? No mínimo é um anacronismo e de uma ignorância bíblica, teológica gigantesca. Mas os levitas, que eram, ou melhor, esse indivíduo que era o capitão do templo, né, que era um levita responsável pela segurança e a ordem do templo, vejam, que mais se assemelham ao que hoje são os nossos diáconos, né? Na ordem hierárquica, o capitão do templo, irmãos, estava apenas abaixo do sumo sacerdote. Era o capitão do templo, era responsável pela ordem de um modo geral. Porque se hoje, né? Outro dia eu estava conversando com os diáconos ali, eles contando as histórias que já aconteceu aqui, né? De bêbado que tenta entrar, de cachorro que tenta entrar, né? Então tem que ficar lá na porta, não pode entrar mesmo não. Eles são proporcionalmente os capitães do templo, né? Aqui. Assim era o capitão do templo. Então chega um sumo sacerdote, chega o capitão do templo para ver o que estava acontecendo. Mas chegaram também, vejam só, os saduceus. Os saduceus eram uma das 3 principais escolas do pensamento judeu durante o período helenístico e romano, né? Junto com um outro grupo também, muito conhecido, que são os fariseus, né? Os saduceus eram conhecidos mais por sua escrita e observância à lei de Moisés, e por não acreditar na existência de espíritos nem da ressurreição. Qual era o tema principal de Pedro? A ressurreição. O Cristo, o Filho de Deus que veio, morreu, porque vocês o mataram inclusive, e ressuscitou. Então estava lá toda a trupe, todo esse colegiado de autoridades eclesiásticas, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, para ver o que estava acontecendo. Então, nós temos aí no verso 2, a primeira lição que esse texto traz para nós. A pregação do evangelho causará aborrecimento e ira. A pregação do evangelho sempre vai causar no ímpio aborrecimento e ira. Eu não consigo entender essa tentativa constante da igreja evangélica de querer pregar o evangelho da verdade, e ser aceita, ser benquista, ser bem vista, ter a aprovação e aceitação da mídia, da cultura, dos políticos, dos famosos. Não vai acontecer, irmãos. E se acontecer, ou é gente crente que está se convertendo, ou é eleito que está se convertendo, ou tem alguma coisa muito errada neste evangelho. Esse evangelho da verdade nunca causou bem-estar no coração e nos ouvidos do ímpio. E não, eu gosto sempre de enfatizar, o nosso objetivo não é incomodar, não pode ser incomodar, não pode ser causar, como Pedro causou aqui lá no templo, né? Mas isso vai acontecer, irmãos, naturalmente. Porque a verdade do evangelho cumpre o seu papel, trazendo alento, alegria, esperança e luz aos eleitos, ao povo de Deus, aqueles que ouvirão o evangelho e aceitarão, mas causará também indignação, abominação, ódio, repulsa no coração do ímpio. Sempre será assim. E nós devemos estar preparados para isso. Diz o texto, no verso 2, que, rapaz, esse pessoal todo aí, sacerdote, capitão do templo, eles ficaram ressentidos. Mas ressentidos não é lá uma palavra muito boa, a qual traduziu aqui a Ara, né? Lá do grego, diaponeomai. Eles ficaram, na verdade, perturbados. Essa é uma das possibilidades de tradução que talvez para mim seja melhor. Eles ficaram extremamente irritados com o que estava acontecendo ali. Perplexos, aborrecidos, muito mais que ressentidos, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, qual é o motivo aqui do ressentimento? É porque Pedro estava ensinando, o simples fato de Pedro estar ensinando já era um grande insulto para aqueles. Isso é uma das características, irmãos, inclusive, da grande comissão, né, que Jesus vai deixar claro, que o ensino, e o ensino no sentido não formal, Pedro, apesar de estar ensinando no templo, não estava no momento cultico, litúrgico ali,
a doutrina da grande comissão vem justamente para mostrar que todos nós podemos ensinar. Formalmente, isso continua sendo uma responsabilidade, nesse período aqui, apostólica, depois presbiteral ou pastoral. Mas, informalmente, no dia a dia, todos nós somos chamados para ensinar. Lembrando que, e a gente vai trabalhar esse texto aqui em breve, lembrando que o chamado ali de Mateus 28 não é para ir, não é ide, né? Mas é de fazer discípulos e ensinar, não é isso a ordenança para todos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É isso que Pedro está fazendo. É exatamente isso que Pedro está fazendo aqui, pregando o evangelho da salvação, ensinando o povo. Mas esse grupo todo fica muito ressentido, né? Em primeiro lugar, porque somente os sacerdotes, os escribas e os fariseus podiam ensinar no templo. Pedro e João não faziam parte desse grupo. Em segundo lugar, eles estavam irritados, perplexos, porque eles estavam ensinando sobre Jesus. Mas não apenas isso, estavam ensinando sobre Jesus ressuscitado. Os discípulos de Cristo, irmãos, passaram a ser tratados como uma seita e estavam dentro do templo, pregando Cristo, que não foi aceito pelos religiosos da época, anunciando uma doutrina considerada herética. Uma doutrina considerada herética. Parece os reformados hoje pregando salvação pela graça, no meio de um cristianismo e um evangelicalismo brasileiro que acha que nós podemos contribuir em alguma coisa para a salvação, né? Isso soa quase como heresia no ouvido de alguns. Mas é a verdade bíblica, é a verdade do Senhor. Assim como era Pedro pregando sobre Cristo e o Cristo ressurreto. Isso causou grande aborrecimento e ira no coração daquelas pessoas. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos mostra que a pregação do evangelho trará perseguição, natural perseguição. Diz o texto que, diante disso, eles foram presos. E você está vendo aqui o relato da primeira prisão de cristãos. Essa daqui, Pedro e João, que foram presos, recolhidos ao cárcere, numa prisão preventiva, né? Porque, de fato, as atividades do templo estavam sendo encerradas ali. É provável que essa pregação de Pedro tivesse acontecido por volta das 15 horas. E depois dessa bagunça, discussão ali, né? Alvoroço, chegam as autoridades. E é provável que fosse por volta das 18 horas, quando o trabalho do templo eram encerrados. Então, olha, a gente vai julgar você amanhã. Então, enquanto isso, prende eles lá, coloca eles no cárcere para que eles não fujam, para que paguem. E o que nós temos aí, né, do capítulo 4 em seguir, é justamente esse julgamento, né? Mas nada aqui estava fora do padrão, irmãos. Nada aqui estava fora do que havia sido previsto pelo Senhor. Jesus disse num dos textos mais belos e encorajadores e desafiadores para nós enquanto cristãos, quando em Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas, e cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 Timóteo 3,12: ora, todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E é exatamente o que está acontecendo aqui com Pedro, e vai acontecer de modo avassalador nos anos que se seguirão aqui na história, né, do primeiro século da igreja. Mas Pedro e João, aqueles que começam a sofrer por isso, posteriormente serão julgados, né? Ainda liberados, porque de fato não foi encontrado nada neles que pudesse condená-los, né? Mas posteriormente, brutalmente mortos também. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que nós seremos perseguidos, naturalmente. Mas em terceiro lugar, no verso 4, esse texto nos mostra que a pregação do evangelho sempre irá gerar resultados. Foi isso mesmo que você ouviu, eu vou repetir: a pregação genuína do evangelho sempre irá gerar resultados.
Até que Cristo volte, as pessoas continuarão se convertendo. Os eleitos continuarão vindo. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais nós cremos que ele não voltou ainda, né? Todo o seu povo precisa ser alcançado pela pregação da palavra, pela pregação do evangelho. Mas a pregação do evangelho não serve só para alcançar o eleito, ela serve também para condenar o ímpio. Então ela sempre cumpre o seu papel, ela sempre cumpre o seu propósito, o seu objetivo. Mas diz o texto que aprove a Deus, aqui especificamente, de ser esta uma das pregações mais bem-sucedidas da história do cristianismo. Porque muitos, porém, diz o texto, verso 4, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Permita-me abrir um parêntese aqui. Nós vamos ter mais sabedoria, prudência e até uma certa tolerância, irmãos. Esse negócio de aceitar a Cristo, né? Aceitar a Jesus, entre alguns, sobretudo é muito como isso, diante daqueles que acabaram de conhecer a fé reformada, a teologia reformada, quase que olham para essa palavra como um sacrilégio, assim, sabe? Não pode falar aceitar Jesus não, aceitar a Cristo não, porque não é o indivíduo que aceita, é Deus que aceita ele. Eita, e agora? Tem que pedir para Lucas tirar essa palavra aceitar aqui, bota outra, porque não foram eles que aceitaram a palavra, foi a palavra que aceita. Não, irmãos, a gente sabe, a gente conhece a doutrina, não é? Mas a ideia aqui é que a palavra foi recebida, né? Houve terreno fértil nos corações, então não tem problema nenhum com a palavra. Eles de fato aceitaram a palavra, porque os outros rejeitaram a palavra. Rejeitaram a palavra pregada, rejeitaram o evangelho, o anúncio do evangelho, o anúncio da verdade. Então está aqui, diz o texto, na continuação, veja aí, que esse número sobe ao número de homens a quase 5.000. E subindo o número de homens, porque Lucas usa a expressão, né? Subindo o número, né? Porque já haviam se convertido 3.000 lá no dia de Pentecostes, lembram disso? Já haviam se convertido quase 3.000, então aqui são mais quase 5.000. E é interessante observar como isso vai escalonando, né? Em Atos capítulo 1, verso 15, mostra que cerca de 120 pessoas se converteram diante da pregação. Depois, a conversão é de 3.000 pessoas, narrado em Atos capítulo 2, verso 41. E agora de quase 5.000. Mas são 5.000, vale salientar, varões, tá? São quase 5.000 machos, masculinos, homens, né? Então, estima-se que esse número aqui tenha sido bem maior, né? Contando as famílias inteiras que vêm, né? Juntamente as esposas, os filhos, as crianças, né? Que não eram contadas, né? Aqui é apenas os homens, e homens adultos, tá? Homens adultos, né? Homens já formados, varões, né? De quase 5.000. É, de fato, um dos relatos mais notórios, né? De conversão, de fato, né? Pastor, e a conferência de não sei onde, no avanço evangelístico, do pregador não sei quem, que 10.000 pessoas se converteram. Eu não sei se realmente se converteram 10.000 pessoas. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui, ó, eu tenho certeza que o número é exato e essas pessoas de fato se converteram. Porque infelizmente, irmãos, o que acontece muito nessas campanhas, sabe, o negócio de lotar estádio, eu não tenho problema nenhum com isso, tá, irmãos? Se for alguém lá pregando o evangelho, uma boa música, pode ir. Mas esse negócio de, olha, quem quer aceitar Jesus? E aí 500 pessoas levantam a mão, vai lá à frente. E eu já vi muito assim, olha, agora procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Irmãos, quantas conversões dessas de fato são verdadeiras? Quantas de fato são verdadeiras? Gente que realmente foi transformada, nasceu de novo. E a partir daquele dia a vida mudou. A vida mudou. Aí alguém perguntou, mas pastor, quem somos nós para questionar? É verdade, nós não somos ninguém para colocar ninguém nem no céu nem no inferno. Então eu não sei se aconteceu, que bênção que aconteceu. Mas aqui nós podemos ter certeza, de fato não é um número inflado, né? Não é um número forjado, né? De fato aqui trata-se de uma conversão em massa, gente que ouviu o evangelho, ouviu essa verdade do evangelho e se prostra diante do Senhor, recebendo essa palavra. Irmãos, é chegada a nossa hora e esse texto traz para nós muitas aplicações, as quais nós poderíamos pensar aqui.
A primeira delas, eu já mencionei aqui, é o quanto nós não podemos negligenciar as oportunidades que Deus nos dá de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem de salvação. E se você não tem feito isso, você precisa começar a fazer. Se você tem dificuldade de fazer isso, você precisa começar a se preparar para isso. Não terceirize a sua responsabilidade no conhecimento da palavra, no conhecimento das doutrinas bíblicas. Não é incomum a igreja cobrar que determinados assuntos sejam ensinados na igreja, né? Ou na escola dominical, ou de púlpito, ou no ensino. Isso é bom ter esse retorno da igreja. Mas pense você que uma das coisas que a reforma fez foi colocar a Bíblia na sua mão e dizer que não apenas a autoridade eclesiástica, o pastor ou o presbítero, tem capacidade de interpretá-la, mas você também tem. Então, diante de um tema difícil, diante de algo que você quer aprender e tem dúvida, não espere isso sair aqui do púlpito ou de uma aula da escola dominical. Vá atrás, pesquise, estude, busque ferramentas. O pastor, os presbíteros estão aqui dispostos a lhe ajudar para isso. Mas não fique esperando que algum dia o assunto seja tratado. São muitos temas, irmãos, é muito que ser ensinado, né? Ah, rapaz, olha, a gente devia estudar na igreja sobre divórcio, né? Quase não se fala na Bíblia sobre divórcio. Então você vai esperar ter uma aula, uma só aula, no máximo duas, ou uma pregação sobre divórcio, para você entender o que a Bíblia fala sobre divórcio, ou sobre homossexualidade, ou sobre predestinação, ou sobre como evangelizar, como pregar o evangelho. Não terceirize em tempos, irmãos, de terceirização. Não terceirize a sua responsabilidade de aprender. Ah, eu não sei pregar o evangelho, não sei pregar a palavra, pastor. Nunca preguei, pastor, sou crente. Olha, e tenho vergonha de dizer isso. Nunca preguei o evangelho para alguém. Então, está na hora de começar a fazer. E a gente está aqui para lhe ajudar nisso. Me procura, a gente lhe dá ferramentas, faz junto, vai evangelizar juntos, para que possamos despertar, irmãos. Mas diante disso, você precisa estar preparado para as perseguições. Você precisa estar preparado para as retaliações, porque elas irão acontecer, naturalmente. Mas saiba que o resultado virá. Nós podemos não ver, como Pedro viu, não é? As pessoas se convertendo, né? Mas o resultado virá, porque o Senhor faz a sua obra por meio do Evangelho, sempre que pregado com fidelidade. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos isso de fato e de verdade. Que o Senhor nos instrua, nos abençoe, nos capacite a termos a ousadia de Pedro, a termos o discernimento que vem da Tua Palavra e a termos o desejo e a alegria de pregar o Evangelho, de pregar a Tua Palavra em verdade e amor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja louvado mais e mais diante daqueles que virão a Ti. Capacite a Tua igreja, Deus, para isso, em nome de Jesus. Amém.